Como entender a passagem de 2 Samuel 12:8, que dá a entender que Deus deu a Davi mais de uma mulher? Mas isso já não existia uma lei proibindo? Olha só o que fala 2 Samuel 12, o versinho 18. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e rei de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Ora, Deus não está provando aqui a questão de ter mais de uma mulher, não, professor? O que esse texto aqui está falando? Dá a entender de que Deus deu aqui as mulheres do rei para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso aqui me parece que dá a entender de que eu posso ter mais de uma mulher, não é não? Boa essa pergunta, olha, pergunta muito interessante. Aqui nós temos que analisar uma coisa. Primeiro vamos ler Gênesis 2, 24 e 25, para percebermos qual é o padrão de relacionamento com Deus. Se é o monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, ou a poligamia, ou seja, um homem com várias mulheres ou vice-versa. Então, em Gênesis 2, 24 e 25 é dito o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, está no singular, aqui o termo, né, suas mulheres, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui falando da condição humana, no princípio, quando Deus criou o ser humano perfeito e o colocou no jardim do Éden. Então, o padrão de Deus sempre foi o casamento monogâmico. Agora, em 2 Samuel 12:8, o que Deus está dizendo? Deus está simplesmente falando a linguagem de Davi. Como que Deus poderia mostrar para Davi que Deus abençoou ele, dando para ele o reino, e que ele se tornou o rei de Israel? Veja bem, Deus não era a favor da poligamia de Davi. Mas Deus tolerou isso por um tempo enquanto eles estavam se reeducando dessa prática viciante que eles tinham. Então o que Deus fez? Deus falou na linguagem dele. Como Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, Deus falou numa linguagem que Davi pudesse entender. Deus falou o seguinte: olha, eu dei a você o reino. E ao Deus permitir que ele tivesse todas aquelas mulheres, indiretamente Deus deu para ele. Mas de forma indireta. Deus falou o seguinte: olha, eu abençoei você, te dei um reino. Você permitir que tu tivesse um monte de mulheres e você ainda me mata um indivíduo para ficar com a mulher dele? Aí Deus deu um castigo duro para ele por ele ter feito isso. Ele acabou se arrependendo, tanto que escreveu o Salmo 51 em resposta a esse arrependimento. Então, não é aqui um apoio de Deus à prática, mas é uma forma divina, é uma maneira de Deus falar na linguagem humana, se comunicar com Davi, de maneira que Davi entendesse de que Deus já tinha feito o possível e permitido o possível dele para ele ser abençoado, e que ele não precisaria ter feito essa barbaridade que era matar um homem para ficar com a mulher dele. Então Deus só falou numa linguagem, aqui é Deus falando num sotaque humano, mas não Deus aprovando a poligamia.